Aleluias. O Senhor está aqui, meu querido. A palavra do Senhor vai dizer que onde tem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Ele não precisa mais do que um culto como esse para mudar a sua história aqui nessa noite, para mudar todo o rumo da sua vida. Eu não sei se você está aqui por um convite ou de repente se alguém te chamou, mas o Senhor, Ele marcou esse encontro contigo aqui nessa noite. Você não vai voltar para casa da mesma maneira. Esse projeto nasceu no coração de Deus, Unidos pela Vida. É um projeto que nasceu no coração de Deus, onde as igrejas se ajuntassem para falar de Cristo, para transbordar do amor de Cristo, para pregar o Evangelho às nações, às cidades. E Deus tem feito grandes coisas, e por isso nós estamos alegres. Glórias a Deus. Cumprimenta o seu irmão que está do seu lado, dá um abraço nele aí. Nós vamos estar passando para a ministração. Aleluias. O Senhor está aqui, dá um abraço caloroso nele. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero ser fiel ao tempo que foi me concedido. E eu gostaria muito de, primeiro de tudo, agradecer ao Vitor, ao apóstolo Alan também, como anjo dessa igreja, e a todos do movimento Unidos pela Vida, o Neto que está lá no fundo, a todos vocês que nos estenderam esse convite. Gratidão por nos confiar mais uma vez, de estarmos juntos. Eu tenho a plena certeza que esse projeto nasceu no coração de Deus. Tenho certeza que esse é um projeto que vai fazer muito bem para a cidade de Avaré, porque a igreja não fala só sobre placas. Igreja é um povo só, o povo que vai morar no céu, amém? Nós somos igreja de Cristo, nós vamos juntos para o mesmo lugar. Eu vou para o céu, você vai também? Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero agradecer o Vitor, apóstolo Alan, toda a direção, muito obrigado. Nós estamos ali com o pessoal da nossa igreja, eu quero honrar a vida deles. Dá só um brado aí, só o pessoal da Ibafeg. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus pela vida deles? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Essa é uma parte da nossa galera lá que sempre está junto. Povo abençoado. Tem o pessoal do louvor. Que Deus continue usando e abençoando mais e mais a vida de vocês. Amém? Eu não quero delongar. Quero trazer uma palavra rápida. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 3. Quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Aleluia. Efésios 3, o verso de número 13. Glórias a Deus. Aleluia. Queria, por bondade, se vocês quisessem colocar em pé, eu ficaria muito honrado. Por reverência à palavra do Senhor, coloque-se em pé nessa noite. Tenho certeza que Deus tem algo extraordinário. É só o começo. Eu vou só jogar uma faísquinha aqui agora. É só um pouquinho do fogo, porque o fogo vai pegar daqui a pouco. Você crê nisso? O fogo daqui a pouco vai queimar. Nós vamos sair daqui hoje todo mundo embriagado do Espírito Santo. Aleluias. Cheio da presença dEle. Aleluias. Efésios 3, o capítulo 3, o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto eu lhes peço, não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por este motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da sua riqueza e da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês a conheçam, para que assim Deus vos encha completamente a natureza de vocês. Amém? Quero que você fale essas 4 palavras aqui comigo para você memorizar aqui nessa noite. Você vai sair daqui nessa madrugada pelo amanhecer e você vai guardar isso no seu coração. Fale assim comigo: largura. Tem mais gente aqui, fala comigo: largura. Comprimento.
comprimento, altura e profundidade. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. É sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite. É um Deus, e se eu fosse colocar um tema nessa passagem, é o Deus que faz infinitamente mais. O Deus que nós servimos é esse Deus, o Deus que faz infinitamente mais. O Deus que faz muito mais, meu irmão, do que você pensa, do que você imagina, do que você coloca diante de uma caixinha. Ah, sim, nós somos limitados e nós pensamos em uma caixinha, mas o nosso Deus, Ele pensa fora da caixa. Ele é um Deus que trabalha fora da caixa, Ele trabalha com as nossas impossibilidades. Ele trabalha quando nós estamos dormindo, Ele trabalha quando nós estamos sonhando, Ele trabalha até mesmo quando nós achamos que Ele está parado. É sobre esse Deus que nós vamos falar. O Deus que faz infinitamente mais é um Deus que realiza qualquer tipo de coisa. É um Deus que não tem limitações. É esse o Deus que eu venho vos falar aqui. É o Deus que pode, com a sua palma da sua mão, juntar toda a água do oceano na palma da sua mão. Eu não sei se você conhece um pouco desse Deus, mas o meu Deus é o Deus que faz surdo levantar, que faz surdo ficar ou poder escutar, que faz cego poder ver, que faz o paralítico poder levantar. Esse é o Deus que eu quero falar aqui com você. E quando nós falamos a frase infinitamente dás, infinitamente mais, parece que fica uma frase vaga. Por quê? O que é esse infinitamente mais, Mateus? Que o nosso Deus Ele faz? O Deus que faz infinitamente mais. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: há muito mais para se ver aqui. Há muito mais para se ver aqui. E para poder meditar um pouco sobre essa passagem, eu quero trazer o contexto disso que nós lemos aqui para vocês. Essa passagem fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso nessa passagem. Ele estava dentro das prisões, em Éfeso. Preso e sem estimativa de quando iria sair, sem soluções. E muitos daqueles irmãos que estavam lá já estavam com dúvidas no seu coração. Será que Paulo realmente é um escolhido de Deus? Será que Paulo foi chamado por Cristo? Eles estavam se perguntando: será que Paulo realmente é aquele que vai nos guiar até o nosso processo, guiar-nos até o encontro com Cristo? Só que Paulo, meus queridos, Paulo ele estava no lugar exatamente onde ele deveria estar. Paulo estava dentro de uma prisão e você fala: Mateus, como ele estava nesse lugar que ele deveria estar? É porque ali era onde Deus tinha marcado o encontro com Paulo. Era através daquela prisão que Deus iria se manifestar na vida de Paulo. Porque o que acontece? Quando Paulo em si recebe a ordenança, a direção de Deus, ele precisava de um lugar para que ele pudesse meditar na palavra, para onde ele pudesse escrever. E a prisão era esse lugar onde ele podia ter um encontro face a face com Deus. Às vezes, meus queridos, nós estamos aqui e às vezes a gente pensa que Deus só age dentro de uma igreja, só age dentro do meu quarto. Não, Deus age nas suas ilimitações. Aonde você não pode, onde você pensa que Deus não faz, é ali que Deus opera. Paulo estava dentro de uma prisão, enjaulado, sem muitas soluções. E aí, gente, é onde o nosso Deus é expert em trabalhar. E é aí onde o nosso Deus começa a fazer a obra através das nossas limitações. É quando você coloca tudo diante de Deus. Porque muitos de nós aqui, nós queremos segurar as coisas nas nossas mãos. Ei, deixa eu te falar aqui nessa noite. Hoje você tem que vir aqui até o altar e depositar diante de Deus. Hoje você tem que vir até o altar e entregar tudo na mão do Senhor. Não é você entregar 90% para Deus, não é você entregar 70%, é você entregar o seu 100%. Paulo, ele entregava o seu 100% ao Senhor. Ele entendia que a melhor coisa que poderia ter acontecido com Paulo era estar preso naquele tempo. Parece uma situação difícil, né? Parece que realmente não condiz muito. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, ele é especialista nas causas impossíveis. Alguém aqui tem uma causa impossível aqui nessa noite?
Deixa eu te falar, o Deus que nós servimos, Ele é especialista nas causas impossíveis. Será que você pode levantar a sua mão? Eu vou profetizar aqui na sua vida. Senhor Jesus, Pai, aqui onde estiver alguém com uma mão levantada, Pai, nessa noite tem uma causa impossível, Pai, tem uma situação que não é de homens, que pessoas não podem fazer, que pessoas, Senhor, não podem realizar, que o Senhor nessa noite entre com a provisão, entre com a vitória, entre, Senhor, com a mão grande, operando, Pai, milagres, operando provisões, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor nessa noite estará designando, Pai, resposta, solução, milagre, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus, graças a Deus. Mas Paulo, queridos, continuando, Paulo ele estava nessa situação preso, e os irmãos que estavam lá estavam com dúvidas, pensando se Paulo realmente era escolhido, pensando se Paulo realmente era aquele que Deus queria realizar a boa obra. E é aí que nós vemos o poder maravilhoso de Deus, o poder intangível do nosso Senhor Jesus, porque quando nós olhamos para as nossas forças, nós não podemos fazer nada, se não for a bondade e a força do nosso Senhor Jesus. Quando nós trabalhamos somente com os nossos braços, aí nós somos fracos, aí nós somos falhos, aí nós não somos capazes. E a vida com Deus, ela nos leva a ter fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Deixa eu te falar uma coisa, que você tem que ter fé o suficiente para confiar em Deus, para que Ele possa realizar as coisas na sua vida. A fé, ela te desafia. A fé faz com que você vença as batalhas. E as batalhas, a maioria das vezes, começam no nosso interior. As batalhas começam na nossa mente. É essas batalhas que nós temos que vencer. As lógicas, né? Nós vivemos em um tempo onde tudo é resumido à lógica. As pessoas confiam muito mais no sistema, nas lógicas humanas, do que na mão de Cristo. Se você está aqui e me ouve nessa noite, descanse em Jesus, creia em Cristo, deposite a sua fé no Senhor Jesus, aquele que te chamou. Ele é fiel para cumprir a boa obra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Paulo, ele tinha uma mente alinhada com a mente de Cristo. Ele sabia que a lógica humana, ela é uma, mas a lógica de Cristo é totalmente diferente. A lógica de Cristo faz com que nós pensemos que Deus não está agindo a maioria das vezes. Quem aqui já passou por essa situação, onde você se sentiu sozinho, onde você achava que Deus não estava agindo pela sua vida? Eu acho que alguém aqui também já sentiu essa sensação, né? Será que você já pensou por isso algumas vezes? Às vezes a gente fica numa sensação de pensando que Deus não está mais comigo, que Deus me deixou de lado, porque o silêncio de Deus também é resposta para as nossas vidas. O silêncio de Deus, ele traz consigo algumas explicações, só que nós não vamos entender esse silêncio no começo, porque Deus vai nos mostrar no final. O nosso Senhor Jesus, ele é tão especialista, porque quando nós somos atores de uma situação, nós vemos apenas a cena. Só que o nosso Deus é o Deus que já faz o filme, Ele já tem o filme pronto na sua vida. O Senhor Jesus, Ele traz consigo as suas visões, que você nem imagina, meu querido. Ele tem contigo, no seu coração, no seu íntimo, algumas partes, mas Ele vai derramar sobre a sua vida infinitamente mais, em nome do Senhor Jesus. A lógica de Deus, ela é diferente das nossas. Por que, Mateus? Porque a lógica de Deus, ela faz com que usem as pessoas improváveis. Quais pessoas improváveis? Deus, Ele prefere usar aqueles que muitas das vezes estão no caminho, mas estão fracos, estão adorando, se prostrando, estão precisando, estão em necessidade, estão falhos e fracos, indefesos. Esse Deus prefere usar. Na maioria das vezes, Deus, Ele deixa de lado. Ele não quer usar aqueles que estão nos palácios, nos impérios, os reis, no poder. Não, Ele prefere usar aqueles que são menores. Aqueles que são os escolhidos, são os mais loucos, como a gente diz, né? O Senhor Jesus, Ele prefere usar aqueles que não são os mais fáceis de serem dados. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele gosta de usar os improváveis, aqueles que são os difíceis. Olha só, o Senhor Jesus, Ele preferiu escolher a cruz ao palácio. Ele preferiu o túmulo ao ressuscitar. Ele preferiu também a prisão. Nós vimos a passagem de Paulo. Paulo estava preso. O calabouço, como nós iremos esquecer de José? Situações difíceis, é onde o Senhor opera. E em lugares que a gente não vê a mão de Deus, muitas das vezes, é onde Ele mais está presente.
Sabe onde você está enxergando aqui? Talvez você olhe para mim nessa noite e fale, mas ali não tem mais solução, ali não tem mais o que fazer, aquela pessoa não tem mais solução. É ali onde o Senhor tem mais poder para agir, é ali onde o Senhor está colocando a boa mão dEle aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. É como se os éfesos, eles olhassem para Paulo e falassem, Paulo, porque Deus não derrama a sua graça sobre a sua vida, porque Deus não te liberta dessa prisão. Eles não entendiam o propósito de Paulo ali, eles não conseguiam compreender que o propósito de Paulo naquele tempo era para que ele estivesse dentro daquela prisão, porque enquanto ele estivesse lá, ele estava abençoando outras vidas lá fora. Missionários estavam sendo levantados porque Paulo estava preso, porque se criou uma nova necessidade. Quem irá proferir a palavra de Deus? Quem irá ministrar? Paulo está preso, Paulo está inativo. E às vezes nós somos esse tipo de pessoas, em que nós achamos que se a gente para, ninguém mais vai aparecer. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus, Ele levanta o menor, aquele que está mais escondido. Davi, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele era o menorzinho da casa do pai. Davi era aquele que era o improvável, onde todos os irmãos estavam sentados ali ao redor da mesa, e Davi estava lá fora no campo cuidando das ovelhas. É esse que Deus vai usar. José, ele era o rejeitado da sua família, foi jogado no poço, vocês bem conhecem, mas Deus quer usar o mais escondido, aquele que é o rejeitado, esse eu quero usar. O Senhor Jesus fazia questão de levantar novas pessoas. Os missionários estavam sendo levantados, Paulo escrevia cartas através da prisão, porque se Paulo estivesse fora da prisão naquele contexto, muitas pessoas estariam, a multidão estaria ao seu pé, Paulo realiza milagres, realiza situações, vem aqui pregar, minha filha está doente, e o Senhor controla todas as coisas. O Senhor que nós servimos, Ele tem o tempo perfeito das coisas, e Paulo estava ali, ouvindo a palavra, ministrando, e a igreja Éfeso, eles estavam ali, Senhor Jesus, mas será que é esse mesmo, Senhor, aquele que vai nos trazer a palavra? Sim, Paulo está refletindo na presença de Deus. A verdade é que o Evangelho, queridos, guarde isso no seu coração, o Evangelho ele se resume em algumas perdas momentâneas, ele se resume em algumas perdas momentâneas, para assim ter vitórias permanentes. Às vezes você vai achar que está perdendo, com Deus não parece que é assim, parece que Deus está perdendo a batalha, só que no final o Senhor Jesus põe a boa mão dele, e hoje aqui nessa noite Ele vai pôr a boa mão sobre a sua vida, vai chegar a resposta, vai chegar o sinal. São perdas momentâneas, para que possa ter uma vitória permanente, no nome do Senhor Jesus. Com Deus foi assim, não é mesmo? A cruz foi uma perda momentânea, mas a ressurreição de Cristo é uma vitória de todos nós. Você crê nessa vitória? É uma vitória que nos dá vida, e vida em abundância. A cruz do Calvário, ela nos redimiu, ela nos traz para olhar para a cruz e falar, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua salvação, Senhor, nós Te louvamos. Tem uma diferença, gente, muito grande, entre o que o Senhor aparenta estar fazendo e o que Ele realmente está fazendo. Como assim? Às vezes a mão de Deus na nossa vida parece que não está fazendo nada, né? Parece que o milagre não chega, parece que a vitória está muito longe, só vem luta, só vem tribulação, só vem dificuldades. Gente, o nosso Deus, Ele trabalha nessa situação. Você acha que está bom, você acha que está bom, você está caminhando para o caminho errado. Você está caminhando para o lugar errado. Com o nosso Senhor Jesus, primeiro fica difícil, depois fica impossível, depois vai ficar mais difícil ainda. E aí Ele vai agir na sua vida, e aí Ele vai realizar. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele complica, depois Ele descomplica, depois Ele complica de novo, depois Ele explica o porquê que Ele complicou. Com o nosso Senhor Jesus é assim, Ele faz com que você se perca às vezes, você fica confuso, mas vire para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, Deus está no meio dessa confusão. Não deixa ele dormir não, fala, Deus está no meio dessa confusão. Aleluia. Quem está comigo aqui diz amém. Amém? Glória a Deus. Não dorme não, gente, em nome de Jesus, fica acordado. Tem até umas 5 horas da manhã ainda, vamos lá. Glória a Deus, vamos nessa, né, Vitão? Dá um brado aí, em nome de Jesus. A verdade é que a vontade de Deus, ela nem sempre está conectada com a nossa vontade. Nem com a nossa vontade, nem com a nossa circunstância. Porque a gente quer tudo na nossa mão.
na palma da mão, né? A gente quer que seja no nosso tempo, no nosso horário, não porque eu quero aquele irmão bonito na minha hora, no meu tempo, eu quero aquela varoa abençoada na minha hora, no meu tempo. Com Deus não é assim. As coisas com Deus são no tempo dEle, para a honra e glória dEle, no tempo dEle. O Kairos de Deus é diferente do nosso horário. O Senhor Jesus é um Deus que faz tudo no seu tempo, e no tempo de Deus é o melhor tempo para as nossas vidas. O tempo de Deus é o tempo perfeito para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele trabalha num tempo dEle. O tempo do Senhor é o tempo que tem tudo de melhor para as nossas vidas. Deus está agindo nas nossas vidas. Até porque, quando nós oramos, nós pedimos: Senhor, age em mim, toca na minha vida. E Ele vai fazer na sua vida, mediante a sua fé, mediante aquilo que você entrega ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Olha só quantos homens na nossa Bíblia foram rejeitados e foram esquecidos. E às vezes a gente pensa que é só nós que somos esquecidos, só nós que somos rejeitados. José foi vendido, Moisés foi rejeitado, Jeremias foi perseguido, João Batista foi preso, Paulo foi algemado, Cristo foi crucificado. Volto a dizer, meu querido, quando você acha que está impossível para você, está muito difícil, aí o Senhor começa a agir. Porque quando você para de lutar com as suas forças, aí o Senhor Jesus começa a lutar com as forças dEle. Quando você coloca 100% em Cristo, aí Ele faz infinitamente mais nas nossas vidas. Satanás não tem poder sobre a vida de nós, sobre a vida de um filho de Cristo, sobre um filho escolhido do Pai. Esse Satanás não pode mexer. A palavra do Senhor vai dizer assim, que aquele que é escolhido do Pai, o maligno não lhe toca. Ei, os processos que estão passando, a dificuldade que você está enfrentando, elas são passageiras na sua vida, elas não são para sempre, elas são perdas momentâneas, para que você tenha uma vitória permanente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para a gente caminhar, para encerrar, o que acontece é que a maioria das vezes nós nos vemos em situações difíceis, e nós abaixamos a cabeça, e nós ficamos para baixo, nós ficamos assim: será que alguém me ama? Será que alguém cuida de mim? Será que alguém lembra de mim? E olha só, quando você está, no chão, e você olha para uma montanha, aquela montanha é muito alta, é um cume de um monte, é muito alto. Quando você está no chão, você olha assim e você fala: meu Deus, como que eu vou fazer para escalar essa montanha? Como eu vou fazer, Senhor, para chegar naquele lugar? Mas eu me lembro que em Salmo 121 vai dizer assim: eis que eu me elevo meus olhos para o monte, e o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Ele é o dono de todas as coisas. Talvez o monte na sua vida, meu querido, seja a sua vida financeira. Talvez o monte na sua vida seja o pecado. Talvez o monte na sua vida seja a sua família. Eis que eu elevo meus olhos para o monte. O seu monte é você enfrentar ele, colocar ele diante de Deus e falar: Senhor, eu não posso mais sozinho, mas eu posso com a tua presença, eu posso com o teu amor, eu posso com a tua graça, Senhor, sobre a minha vida. Quando nos colocamos de joelhos, as batalhas são vencidas. Quando nos colocamos prostrado, aí o Senhor opera em nós. A igreja de Éfeso, ela não conseguia ter a visão aberta. Eles sofreram dias com isso. Mas o Senhor Jesus foi colocando no coração deles que Paulo estava bem, que Paulo estava passando por um processo a qual ele precisava. Nós estamos falando de um Deus que faz infinitamente mais. Ele faz tudo perfeito. Eles não entendiam por um momento, mas depois eles iriam compreender. E assim é a nossa vida. O nosso Deus, Ele é especialista em trazer de volta a nossa memória. Eles estavam perdidos, mas o Senhor já estava trazendo eles à tona. Eles estavam sem rumo, mas o Senhor estava trazendo eles para o caminho novamente. O Senhor Jesus, Ele tem tudo para fazer com que nós pensamos e não pensamos. Ele realiza tudo num soprar de folha. Ele sopra tudo nas nossas vidas. Então o Senhor Jesus, Ele tem poder para fazer muito mais. E a gente leu aqui no capítulo 16, ele vai dizer assim, olha só o que está escrito no capítulo 16 de Efésios 3. Está escrito assim: e peço a Deus que a riqueza da sua glória, a Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Quando ele fala aqui que Ele
que Paulo está pedindo poder para esse povo, é um poder que significa dunamis. O que significa, Mateus? Movimento. Então eles precisavam estar cheios do poder e em movimento. E nós aqui nessa noite, queridos, nós precisamos estar cheios do poder e movimento. Aquele povo, aleluia, aquele povo, eles estavam perdidos, mas o Paulo, com a sua reflexão, Deus já trouxe ao coração dele e falou assim: queridos, vocês precisam estar cheios do poder em movimento. Sabe, não é para vocês receber o poder do Espírito Santo e ficar parado, não. O poder do Espírito Santo é para vocês se movimentarem, agirem, reagirem. Vamos para cima. O poder do Espírito Santo significa haja, vai para cima, interaja. E não fique parado onde você está. Esse é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo faz com que eles avancem, façam com que eles não fiquem parados, estagnados onde eles estão. Porque crente que está cheio do poder, ele não pode parar. Crente que está cheio do poder, ele não pode ficar estagnado. Crente que está cheio da graça de Deus, ele não fica no mesmo lugar. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, fala assim: você não pode ficar no mesmo lugar onde você está. Aleluia, glória a Deus, obrigado, queridão. Você não pode ficar no mesmo lugar onde você está. Cristo vai te encher aqui nessa noite. Cristo vai derramar mais aqui sobre você nessa noite. Aleluias. Quando um crente está cheio do poder de Deus, ele não dá ouvidos para aquele que está do lado, ele não dá ouvido para o ímpio, ele não dá ouvido para aqueles que estão falando lá fora: olha, não vai dar certo, não vai chegar. Não, quando ele está cheio do poder de Deus, ele só olha para Cristo e fala: Senhor, eu estou caminhando, eu estou avançando, eu estou marchando, e eu vou rumo ao propósito de Deus. Então o Senhor fala para eles: sejam crentes que estejam cheio do poder e em movimentos. Então o apóstolo Paulo prega para eles: fiquem firmes, em movimentos, cheio do poder de Deus. É esse poder que nós precisamos. Mas não pense também vós que as guerras vão parar, as lutas vão parar. Não, as provações elas vão continuar. O diabo, queridos, ele não vai parar de ser diabo. Mas sabe o que vai mudar na sua vida? Você vai mudar, eu vou mudar. Nós vamos se posicionar diante desse Deus. Nós vamos revestir-nos da armadura e falar: Senhor Jesus, se as batalhas vão vir, eu vou estar pronto com a minha armadura. Se as lutas vão chegar, eu vou sair para o ringue, eu vou enfrentar e eu não vou ser paralisado. As decisões da nossa vida, queridos, elas dependem exclusivamente de nós. Não é você falar para o seu irmãozinho: vamos lá na igreja, meu querido. Não, é você assumir a postura e falar: eu vou para a igreja. Está chovendo? Eu vou. Está com frio? Eu vou. É vigília? Eu vou estar lá em nome de Jesus. Ei, você tem que assumir a postura. Um crente que está cheio do poder de Deus, ele levanta a mão e fala assim: ó Deus, onde for, seja em qualquer lugar, seja na rua, seja na igreja, seja no campo de futebol, eu vou ser usado por Deus. Aquele crente que está cheio do poder de Deus, ele faz a diferença onde ele está. Hoje nós precisamos ser revestidos pela presença de Deus, ser revestidos pela graça de Deus, ser tocados pela presença de Deus, que faz a diferença nas nossas vidas. Para a gente concluir aqui, eu quero trazer com vocês essa reflexão das palavras que nós falamos. Para encerrar, o amor de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas. O amor de Deus, ele é concreto nas nossas vidas. O amor de Deus é um amor de pai para com o filho. Lembra que nós falamos? É um Deus que faz infinitamente mais. É um Deus que realiza muito mais do que a gente pensa, pede ou a gente imagina nas nossas vidas. E lembra das palavras que nós falamos? O nosso Deus, ele é um amor que tem a largura. E por que largura? Qual largura que tem esse amor na nossa vida? É uma largura que cabe todos nós aqui juntos. Largura que cabe àqueles que estão na rua, que estão desempregados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão passando fome. Largura fala sobre aquele que é da igreja, que não é da igreja, que é amigo, que não é amigo. Largura fala sobre quantidade, fala sobre caber todos nós. O amor de Deus é largo de um momento onde cabe todos aqueles que aqui estão. Ele cabe todos aqueles que são diferentes, ele cabe o mais bonito, o mais feinho, ele cabe o mais bonito, ele cabe todos. O amor de Deus, ele fala sobre isso. Largura fala sobre isso, ele fala sobre todos.
Ele cabe todos, ele cabe até Judas, porque o amor de Deus ele é largo. Eu sou o traidor, eu sou o corrupto, eu sou aquele que fez errado, eu sou o pecador. O amor de Deus ele cabe você. A largura do amor de Deus ele cabe na sua vida. Eu me acho tão perdido, tão corrupto. Não, o amor de Deus ele cabe dentro da sua vida. Ele cabe todos, ele cabe Judas, ele cabe Herodes, ele cabe aqueles que não poderiam estar, mas ele cabe, porque o amor de Cristo, ele cabe todos que ali estão. Aleluia. O amor de Cristo, ele é largo, e ele pode fazer tantas coisas quando nós entramos na presença dele. O amor do Senhor Jesus, ele é cumprido, e quão cumprido ele é também, cumprido ao ponto de entender que 99 não é 100. Às vezes a gente pensa que é só uma alma só que está faltando para o Senhor Jesus. Aquela alma é importante, aquela alma é tudo. Para o Senhor Jesus, aquela alma é mais importante talvez do que as 99, como aquele pastor que deixou as 99. Claro, ele deixou as 99 ali, elas já estavam pastoreadas. Não pense comigo que ele deixou aquelas 99 já perdidas, não. Ele deixou aquelas 99 já pastoreadas, para ir buscar aquela primeira que estava longe, aquela única que estava longe. Então esse amor de Deus ele é cumprido ao ponto de você entender que ele vai buscar aquele que está perdido nas drogas, aquele que está perdido no alcoolismo, aquele que está perdido em vícios. É esse que ele vai buscar. Aquele que você acha que não tem mais jeito, é esse que Deus vai buscar. Cumprido a ponto de restaurar o pó e levar até ser rei de Israel. Ele fez isso com muitos e muitos homens na Bíblia. Cumprido ao ponto de você perguntar para o seu irmão que está do seu lado aí e falar assim, da onde que Deus te tirou? Ele tirou desse lugar aí mesmo. Será que você tem um testemunho aqui nessa noite? Porque Deus te tirou de um lugar onde você não merecia estar e te trouxe para cá nessa noite. É um amor cumprido, é um amor que leva-nos a acreditar que Deus é maravilhoso. Mas o amor dele também é profundo. Quão profundo ele é? Ele é profundo, que nos faz entender que nós precisamos da presença dele. Ele é profundo, que nos faz entender que nós não podemos mais nos contaminar com o pecado. Eu sou o pecador, mas esse amor ele é profundo. Eu adulterei, eu forniquei, eu sou viciado em pornografia. Pode vir, esse amor é profundo, ele vai restaurar a sua vida. O amor de Deus ele é profundo, tanto que não tem pecado nesse mundo que o Senhor Jesus não vai te trazer de volta. Esse amor ele é profundo, ele traz você de volta. Ele fala, Senhor Jesus, eu preciso de volta. Ele é tão profundo que quando o Senhor Jesus morreu, ele lavou todos nós aqui nessa noite. É um amor que redimiu, é um amor que foi profundo, que nos redimiu e nos trouxe de volta para a nossa maravilhosa luz. Até quando o Senhor Jesus morreu, queridos, até quando o Senhor Jesus morreu, ele desceu às profundezas e foi até a Satanás e pisou na cabeça de Satanás, tirou a chave do inferno de Satanás e falou assim, eu sou o rei de todas as coisas aqui. Esse é o amor profundo. O amor profundo é aquele que nos redime. E o amor alto, quão alto é o amor do Senhor Jesus? Para vocês entenderem, o amor do Senhor Jesus é mais alto. Hoje o edifício mais alto do mundo se chama Burj Khalifa, 828 metros de altura. O amor de Deus é mais alto. O Everest tem cerca de 8.848 metros. O amor de Deus é mais alto. Aleluia. A estratosfera, cerca de 12 mil quilômetros. O amor de Deus ele é mais alto. Aleluia. O espaço sideral chega a ser cerca de 100 mil quilômetros. O amor de Deus ele é mais alto que isso. A distância da luz para a terra é cerca de 400 mil quilômetros. E deixa eu te falar, o amor de Deus ele é mais alto que isso ainda. O amor de Deus ele tem poder para fazer todas as coisas. Não tem nada mais precioso do que o amor de Cristo. Sabe, querido, talvez você entre aqui nessa noite e fale assim, Senhor, eu não sou digno desse amor. E é assim mesmo que você se torna uma pessoa digna. Quando você reconhece que você sozinho não é capaz, quando você reconhece que você, achando-se que é forte, você se torna fraco. Mas quando você reconhece, fala, Pai, eu não sou capaz, aí é onde Deus começa a agir na sua vida. Esse Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais. Fica de pé comigo aqui em nome do Senhor Jesus. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos.
Você já ouviu a palavra? Você já refletiu? Um amor largo, um amor profundo, um amor alto e um amor que é cumprido. O amor de Cristo, ele é tudo na sua vida. Ei, você precisa sair daqui hoje diferente de como você entrou. Você precisa sair daqui hoje transformado. A sua mentalidade, você precisa sair daqui alinhado com a presença de Deus, cheio do poder de Deus, um Deus que faz infinitamente mais. Feche os teus olhos. Se você tem uma oração nessa noite, comece a falar com Deus aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos começar a adorar em nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai conduzir na sua vida. Vai orando, vai falando com Deus. Ele está aqui em nome do Senhor Jesus. Vai dando liberdade. Será que você trouxe uma adoração para Ele aqui nessa noite? Rasga o seu coração. Eu já vi a sarça arder, não tenho medo. Sei que existe um santo fogo, queima de novo. Eu já vi o mar se abrir, não tenho medo. Rasga em mim meu coração, renova a paixão. Eu quero mais, eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais, eu quero mais. Será que você pode cantar? Eu quero mais de ti. Oh, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu já vi os teus prodígios, não tenho medo. Se te mostras nos sinais, tem muito mais. Vi tua Shekinah descer, não tenho medo. Te aguardo ansiosamente. Vamos. Será que você pode declarar nessa noite? Quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Essa por mais. Quero mais, eu quero mais. É diferente. Hoje você vai sair daqui diferente, cheio da presença. Mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Aumente o nível da sua adoração. Será que você pode fazer algo a mais? Faz de Ei, Senhor. Ei, Espírito Santo. Enche, Pai. Enche essa casa. Toca, Senhor, a vida desses aqui em questão, Pai. Não faz para o poder. Faz, Senhor, de novo. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostrando a glória. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais.
comigo? Levanta a sua mão. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, com os olhos fechados. Oh, Santo, Santo, Santo. Espírito Santo de Deus, Pai. Onde tiver alguém, Senhor, com as mãos levantadas aqui nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor derrame graça, derrame do Teu poder, Pai, que essa pessoa seja impactada pela Tua graça, pela Tua glória, pelo Teu poder aqui nessa noite, Senhor. Pai, que não sobreviva, Senhor, que não saia daqui da mesma maneira que entrou o Espírito de Deus. Que o Senhor, Pai, use, ministre, pegue, Senhor, nos aqui e encha do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, onde tem uma mão levantada aqui nessa noite, Pai, revista com o Teu poder, seja tocado, seja ministrado, seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Pai, eu rogo a Ti, Senhor, encha a vida dos meus irmãos, declaro sobre eles, Pai, o infinitamente mais de Deus sobre a vida deles. Senhor, eu abençoo eles no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoo eles para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.